Depressão, um transtorno depressivo maior, é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você pensa, como você age e como você sente. Provoca sentimentos de tristeza e perda de interesse em atividades que antes levavam ao prazer. Pode acarretar sérios problemas físicos e emocionais e pode diminuir a capacidade da pessoa em manter as atividades normais, em casa e no trabalho. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva em relação a tudo que está por vir. É como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo. Numa tentativa de proteção, nosso organismo dispara o sistema luta e fuga, que nos prepara para situações de perigo. Mas, na maioria das vezes, essa interpretação de perigo está equivocada. Por isso, ficamos extremamente ansiosos a um nível desproporcional ao risco. Ansiedade do pânico. E aí falamos em pânico, os primeiros sintomas são taquicardia, sudorose, a insegurança, o medo, a falta de ar, a sensação de morte em mente, certeza que está tendo infarto ao mal-estar grave que poderá levar à morte. Muito mais comum do que imagina, atinge aproximadamente de 30% da população, o segundo a OMS, são de tratar algo nacional. Os familiares e amigos argumentam os melhores das intenções e insistem que está tudo bem, bem a não a modo temer. Como tratar essa ansiedade do pânico é como tratar a ansiedade de qualquer modo. O ideal é buscar ajuda médica, principalmente da primeira vez que ter essas sensações, pois elas podem também indicar uma síndrome do pânico, ainda mais se correrem repetidamente. Nisso, que é a ansiedade e depressão, transtorno mental com sintomas significativos de ansiedade e depressão que não satisfazem os critérios para transtornos de ansiedade e específicos caracterizados pelas presenças de humor. Dispérfico é presidente ou recorrente com duração mínima de 1 mês. Como tratar esse transtorno misto e ansiedade de depressão? Tem tratamento, né, que é o psicoterapia, o TCC, atividade física e o farmacoterapia. Essa transtorno, o que é a ansiedade moderna? A ansiedade moderna é uma síndrome acelerada, né, do pensamento, assim, quando a pessoa pensa muito, assim, pensa 24 horas, ela fica pensando na hora de comer, ela fica pensando na hora do banho, ela fica pensando 24 horas, não para de pensar, fica pensando o que ela vai fazer no outro dia, ela fica pensando quando tá comendo, quando tá tomando banho, né? Quando tá fazendo as coisas dela, assim, no dia a dia. E também ela fica pensando assim. E aí 90% das pessoas hoje em dia sofrem com isso, quem pensa demais. Não entra em ações e isso entra mais na ansiedade. E então, quando ela vai dormir, o pensamento não para nem um segundo. E essas pessoas têm ansiedade até na hora de dormir. E que quando ela vai deitar e vai dormir, sempre tem a ansiedade, né? Que ela não consegue parar de pensar. E também, né, os sonos dela são muito agitados. Quando ela acorda muito cansada. Bom, a música escolhida é Me Sinto Feio. Essa música ela fala bastante sobre o nosso tema. Ela mostra mais a parte sentimental da depressão e da ansiedade, né? Faz a gente entender melhor a parte sentimental de todo esse quesito, porque a ansiedade e a depressão ele trabalha mais na área, esses dois trabalham mais na área sentimental. E a música, ela relata bastante sobre isso. A música ela é uma forma que a gente usa para nos expressar, pra gente falar o que nós estamos sentindo, e é super mega importante falar sobre isso. E a música ela nos traz esse poder de a gente falar melhor do que nós estamos sentindo, de a gente mostrar melhor para as pessoas o que é essa doença, o que é o nosso sentimento através disso. O gráfico ele mostra o índice e o aumento dessa doença na população hoje em dia, somente na pandemia.
muitos jovens na faixa etária de 18 a 29 anos têm tido depressão, têm tido um aumento entre essas doenças por conta do que pode acontecer, por conta do isolamento. Não só jovens dessa idade, mas também idosos de 60 anos, mais de 60 anos, mulheres entre 49 anos para cima, mais ou menos. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê que cada vez mais a população tem se afligindo com essa doença. Não só a depressão e a ansiedade, mas também o alcoolismo que vem junto como uma forma de colocar, tipo, não de colocar pra fora, mas tentar esquecer um pouco o que nós estamos sentindo quando a dor vem, quando a ansiedade vem, quando a depressão vem. Então, é isso.